E agora, bom dia, Brasil, boa tarde, Suíça. Tarde. Ai, gente, que maravilha! Bem-vindas a mais um semestre de Oritaiti. Hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês quem sou eu, como surgiu o Oritaiti na minha vida, como surgiu as aulas de Oritaiti online, né? E como funcionam nossas aulas, assim, ao longo do semestre. E também dando dicas aqui como vocês vão fazer com relação aos microfones. Bom, eu já vou começar logo com a parte dos microfones e vídeos, certo? Eu peço que vocês sempre deixem o microfone de vocês desligadinho. Se vocês estão no celular ou na tela, vocês vão clicar ali no microfonezinho para deixar ele com vermelhinho e com corte, tá? E o vídeo sempre ligado, porque aí eu quero ver vocês e aí é uma forma de eu conseguir corrigir, tá? Os movimentos em vocês. Bom, passando isso, né, que seria ali um dos principais pontos para a gente fazer a nossa aula online. Se vocês estiverem com as câmeras desligadas, eu vou ficar dizendo, ei, liga a câmera que eu quero te ver. Muito bem, obrigada, Luciana. Tá? Falar um pouquinho sobre essa dança, sobre mim, de forma breve, para não demorar muito. E tudo que a gente vai precisar ter para esse semestre aqui para vocês estudarem no Tahiti comigo. Vamos lá. Eu sou a Ana Kadoshi, bailarina e professora de dança do ventre há acho que já tem 18 anos de dança do ventre, maior de idade, certo? E por volta lá dos 7 anos na dança do ventre, eu estava um pouquinho desmotivada e com algumas coisas que acontecem no mundo da dança, isso é normal, né? Muita gente passa por isso. E aí eu tava um pouquinho desmotivada, eu comecei a olhar algumas coisas na internet, e aí tinha umas pessoas me mandando em 2016 ou 2015, algumas pessoas me mandando vídeos de Oritaiti e dizendo: Olha, Ana, parece com você dançando, parece com você dançando. E aí eu fazia, parece comigo por quê? Porque essa dança não é a que eu danço, porém, gostei muito de ver. Eu sempre fui muito ligada à parte percussiva árabe, né? Ritmos e percussão, dançar percussão árabe. E quando eu vi o Ori Tahiti com aqueles tambores bem vibrantes, né? E os quadris velozes e bem marcados, isso me chamou muita atenção. Eu fiquei tipo, uau, o que é isso aí? Que negócio é esse aí? E quando o pessoal começou a falar que parecia comigo dançando, eu pensei que fosse tipo assim, deixa eu fechar aqui o WhatsApp para não ficar fazendo barulhinho. Eu pensei, tipo, velho, eu quero ver o que é isso aí, que negócio é esse? E aí, a primeira palavra que me apareceu foi Tahitian Dance, que é a dança tahitiana. E aí eu fiquei tipo, que massa. Aí comecei a devorar aqueles vídeos do Reiva, que é um festival que acontece no Tahiti. Eu vou deixando aqui no chat e depois eu mando pra vocês, tá? Reiva. E vendo solos e solos, e eu percebia que eram competições. Fiquei encantada com aquilo ali, né? E pesquisando cada vez mais. Até que em 2016, uma colega minha do curso de dança aceitou o desafio de apresentar um Ori Tahiti comigo. Até então, Tahitian Dance. E a gente tem um festival aqui na minha cidade, em Aracaju, que abraça, tipo, tanto pessoas que estão começando, quanto pessoas que já estão há muito tempo, tal. Ele é livre para você poder, se inscrever. E aí eu me inscrevi com essa amiga e a gente foi na cara dura, assim, fazer um duo de Ori Tahiti, mas com aquela coisa assim, tipo, a gente só tá indo pra se divertir. Nessa época eu já tava ali namorando e ensinar, sabe? Dar algumas aulas e tal, de dança do ventre, sendo incentivada pela minha professora da época. E aí, quando eu apresentei, a galera enlouqueceu, né? Com essa minha amiga. A galera enlouqueceu e, tipo, meu Deus, a gente quer fazer esse negócio aí. Que negócio é esse, Ana? Que negócio é esse? E tal. E eu, tipo, gente, calma, peraí, que eu nem sei que negócio é esse, né? E eu vamos ter que ver, que vou ter que correr atrás. Corri atrás, eu encontrei uma professora aqui no Brasil que fez o curso no Japão há muito tempo atrás, a Suzana, Suzane. Suzane, e ela vendia um DVD. Olha só. Ela vendia um DVD ensinando os movimentos básicos, mas apenas isso, né? E aí eu comprei esse DVD, eu devorei em um final de semana
Mas, tipo assim, tá aquela fome, com aquela sede de aprendizado e ao mesmo tempo as pessoas querendo me cobrar por ensino. É, foi correta essa forma de eu ter entrado no Oritaiti? Sim, não, foi muito repentino. Mas é tanto, foi uma imersão tão grande que o pessoal da dança do ventre achou que eu fosse parar de dançar dança do ventre e ficar só com o Oritaiti, porque eu só estudava, eu parei tudo, a vida, e mergulhei na dança, porque eu me identifiquei muito. A Suzana hoje não ensina mais o Oritaiti, né? Ela preferiu outras vertentes, ela gosta mais de outras vertentes de trabalho. E ela trabalhava mais o Oritaiti Fitness. E aí, eu fui vendo outras professoras no Brasil. Pela contagem, as quatro primeiras professoras do Brasil fomos nós, né? Eu, a Suzana e outras duas professoras. E depois disso, a Suzana deu uma pausa, ficou eu e as outras duas, mas isso, tipo, só presencial. A gente não tinha essa coisa do online. Em 2019, eu levei o primeiro grupo de Oritaiti para o Mercado Peça. A gente foi para a competição. Mercado Peça é um festival de danças árabes que acontece em São Paulo. E a gente foi na categoria livre, voltamos com o segundo lugar. Primeira vez que pisamos no Mercado Peça. E não voltamos mais. Né? Enfim, aconteceu pandemia e outras coisas aí, acabamos também indo para outros festivais, outras coisas. E em 2020, quando começou a pandemia e as aulas online, né, o Oritaiti se abriu mais para o mundo. Ele começou a ganhar mais espaço. E aí eu falo já sobre a dança. Com isso, algumas pessoas que começaram a achar meu Instagram começaram a pedir por aula online. A Miriam, ela foi uma das primeiras ali a ficar insistindo, a Miriam e a Grazi, para ficar insistindo de eu fazer as aulas, de eu fazer aula online de Oritaiti. Até que eu abri a primeira turma. Na primeira turma já lotou, já encheu e eu tinha um limite de vagas, né? E aí simplesmente depois disso não paramos mais. E continuamos e estamos aí até hoje, 2025, pós-pandemia, continuando com as turmas online e não pretendo finalizá-las, né? É uma conexão maravilhosa. Hoje a gente abraça, além de abraçar todos os estados do Brasil, alcançamos. Também estamos alcançando brasileiras que moram fora, né? Então, eu tinha Japão, Irlanda, Chile, Argentina, agora Suíça, né? E é maravilhoso ter vocês aqui comigo fazendo essa conexão virtual. Falando um pouquinho sobre o Ori Tai Chi, né? É uma dança do Tai Chi. Quando a gente fala Ori Tai Chi, a gente está falando que ela é uma dança da ilha do Tahiti, e Ori significa dança, mas isso eu também vou entrar um pouquinho mais na segunda aula com vocês, certo? Na língua Reo Tahiti, o Ori significa já dança, e Tahiti, o H tem o som de Re, então seria Tahiti, Ori Tahiti. Mais ou menos ali como a gente falaria. Mas a gente é brasileira e fala Ori Tahiti mesmo, tá? E ela é uma dança que no início ela estava muito fechadinha. Os nativos da Polinésia, eles são muito respeitosos com a sua cultura e eles fazem o possível para essa cultura não se perder, né? Eles têm a visão do que se perde por aí por fora das culturas e eles tentam ao máximo segurar essa cultura firme e forte para que ela não se perca com o tempo e com a globalização. Com isso, era muito escasso a gente conseguir professoras que ensinassem online, certo? E depois da pandemia, como tudo teve que virar online, as professoras começaram a se abrir um pouquinho mais. Então, eu fiz aula com diversas professoras durante a pandemia, foi realmente uma imersão, assim. Fiz aula com a Mareva, Tahia Cambetti, fiz aula com é, Leolane, Rina, no caso, e tanta, acho que mais outras duas que eu fiz, eu não lembro assim os nomes, porque rolava muitos workshops online, e aí eu tava. Ah, Terrane, que pra mim é maravilhosa, e eu saía fazendo aula de todas elas, assim. Depois eu posso passar os nomes para vocês seguirem no Instagram.
tá? Mas de todas, a que eu mais me identifiquei com a metodologia foi a metodologia da escola Te Nui, que é da Califórnia, e são das professoras Leolane e Rina, e elas foram minhas mentoras ali com o Ori Tai Chi, tanto iniciante quanto intermediário e avançando, né? E avançando que eu digo é porque a gente não para de avançar, né? A gente não para de seguir. E com isso, com essa metodologia de ensino delas, eu consegui trazer essa metodologia também, juntando com o que eu já tinha ali de experiência, para poder passar para vocês aqui, ao vivo e online no Brasil. Então, eu fui a primeira professora a lançar a turma online de Oritaiti, depois começou a aparecer outras professoras. Estamos sempre ali em comunicação, né? Todas nós, a gente está sempre se comunicando. Quero dizer que o espírito e a essência dessa dança, da dança polinésia, é uma essência de união, sempre de união e conexão, e a gente tem movimentos que a gente representa isso. A gente tem as conexões que a gente representa com as duas mãozinhas assim, certo? E tem união que a gente representa com as mãos fechadinhas, juntos, né? Então, as professoras de Ori Tai Chi do Brasil, elas tendem também a ter essa essência e passar isso para as alunas que a gente precisa manter essa união. Então, a competição dentro do Ori Tai Chi é uma competição de um modo diferente. Ela funciona como uma, uma celebração à vida. Então, eu posso estar no mesmo nível, tipo, competindo com outras colegas aqui do lado, mas todas nós fazendo a nossa função. Finalizou o palco, se abraçam e tudo mais, e festejam e etc. Né? É essa união. É, é viver de boa, ter um pouco do espírito aloha, sabe? Ser tranquilo e viver em harmonia. Com isso, a gente prega muito de que isso não se perca, né, com o tempo, e eu passo isso para vocês. Então, a gente tenta realmente manter essa essência, tanto nas aulas, quanto com o lado profissional, quanto nas apresentações e etc. Essa dança tem uma energia diferente, vocês vão sentir quando estiver dançando. Eu quero muito que vocês tenham a oportunidade de dançar em grupo, porque quando se dança em grupo, o Oritaiti, o coraçãozinho dá uma batidinha diferente, sabe? A gente sente uma vibração diferente. É uma vibração realmente do povo, né? Dos originários do Tahiti ou da Polinésia em si, tá? Então, com isso eu me apaixonei pela dança e eu espero fazer assim vocês se apaixonarem também. Certo? Pronto, falando assim, né, um pouquinho sobre essa essência, a gente voltando a falar agora sobre as nossas aulas online, a gente sempre tem uma aula teórica ou duas durante o semestre. Então, ali por volta do meio do semestre, eu vou estar passando essa aula teórica. Nela, eu vou falar sobre a história do Tahiti, colonização, etc. Tarará. A história da dança do Tahiti e como ela chegou a ser globalizada, né? Como chegou a alcançar o mundo todo. Sobre a cultura da tatuagem, cultura das roupas, cabelos, flores e etc. E o Reiva também. Cultura musical, instrumentos, danças e tudo que a gente pode ver dentro do Oritaiti. Aqui, nesse um semestre, a gente vê todos os passos básicos de Oritaiti. E na turma da quinta-feira, a gente vê todos os passos intermediários de Oritaiti. Na sexta-feira, a gente avança. O que é isso? É ver ritmos dentro da dança, é ver sequências que a gente consegue juntar esses movimentos básicos e encaixar nessas sequências e etc. O Ori, ele é uma dança que ele é escasso, entre aspas. Não é uma dança muito extensa de movimentos, como é a dança do ventre, que tem milhões de possibilidades de fazer com aquele básico, né? O Ori, ele não, ele é mais quadradinho. Então, ele fica ali naquele pedaço, né? Naquelas caixinhas, digamos assim. E o que vai incrementar é a sua beleza, a sua essência, é o seu figurino. A gente não usa brilho, apesar de que está começando a se colocar um brilhozinho nos figurinos, mas a gente evita muito colocar brilhos, a gente prefere os tecidos estampados ou tecidos de cores lisas, e a gente super, super valoriza o cocal, o enfeite de cabelo. Quanto maior, mais belo e mais chama a atenção.
E por conta disso, a gente vai ter algumas coisinhas ali nos treinos que vão auxiliar com a relação a isso. Agora vamos ver o material que a gente precisa para fazer essa aula. Quero que vocês anotem, porque vocês vão tentando adquirir isso aí durante o semestre. Não é muita coisa, mas é interessante que vocês tenham, tá? Primeiro, que a gente usa na roupa, é ideal que vocês estejam sempre com. Eu sei que é frio em alguns lugares, mas aí vocês podem utilizar um cropped de manguinha ou um body, roupas coladas, certo? Maiô, roupas coladinhas, ou então a parte do abdômen para a mostra, tá bom? Pareô é essa saiazinha que a gente usa. Deixa eu tirar a cadeira daqui. Pareô é essa saia, pareô ou pareô, certo? É essa saia que a gente utiliza, que pode ser uma canga. Ela tem vários modelos de amarração. E eu tenho vídeo explicando como amarrar. Eu posso mandar para vocês, está lá no YouTube, certo? E também vou explicar aqui nas primeiras aulas como amarrar. Por baixo do pareô, vocês podem colocar um shortinho. Mas como vocês fazem em casa, vocês também podem utilizar calcinha ou biquíni, fiquem à vontade, tá? As meninas que treinam Ouro Tahiti, as nativas, elas não usam short, elas estão sempre com biquínis. É tanto que vocês vão ver quando elas estão dançando que quando o pareu abre, isso aqui tá tudo livre, não tem short. Eu botei porque eu geralmente também tô sem, porque fica mais à vontade. Não é tipo questão de soltura de quadril, etc. Não, é porque fica mais à vontade, tá? E eu tô hoje porque eu vou precisar tirar pareu para amarrar vocês direitinho aí como é que faz, certo? Bom, materiais que a gente vai precisar. No início, a gente vai precisar de um cabinho de vassoura ou vocês peguem o bastão de saíde, né, da dança do ventre, ou um pedaço de cano, um cano, uma madeira, alguma coisa que a gente vai precisar aqui para poder ajustar a nossa postura, tá? Nós vamos precisar de um colchonete ou almofada. Pode ser almofada, tá, gente? Não precisa ser o colchonete em si. Colchonetinho ou almofada. Com o tempo passando, a gente vai fazer o pezinho de quadril. Todo mundo me pergunta o que é isso que a gente amarra no quadril. É um peso. Ele não é obrigatório no início, tá? Mas para que que serve e como é que é isso aqui? Ele serve para demarcar o local onde a gente faz os movimentos, tá? Ele é sempre utilizado bem embaixo e lá já no início do cofrinho, digamos assim, do bumbuzinho começando. Ele também serve para fortalecer nosso abdômen enquanto a gente faz o movimento e a lombar, tá? Enfim, né? E do que ele é feito? Ele é feito de câmara de pneu de bicicleta. Eu não consigo vender para vocês ainda, mas quem sabe, tá? Eu não consigo vender para vocês na internet, mas vocês podem utilizar a câmara de pneu de bicicleta. A Luciana me perguntou qual o aro da bicicleta, tá? Gente, não tem questão de aro ou espessura do pneu da bicicleta. Todos os que eu peguei foram grandes, certo? Maior que isso aqui já tá cortadinho. Esse daqui é mais fininho, ou seja, era aquelas bicicletas. Eu não entendo muito de bicicleta, mas acho que era aquelas bicicletas de corrida, né? Mas pode ser o mais larguinho também, fiquem à vontade. O ideal é que ele seja um pouquinho. Tem umas câmaras de pneu de bicicleta que são mais duras. Esse aqui ele é mais maleável, ó, então fica mais fácil da gente amarrar no quadril, tá? Também tem tutorial de como fazer ele lá no Instagram do Akaori Brasil. Eu deixei um destaque dizendo assim, como fazer. E aí tem várias coisinhas ali de como que a gente pode fazer as nossos próprios adereços, tá? Também é cultural, do Oritaiti fazer seus figurinos, fazer seus adereços e etc. A gente vai precisar também, eu preciso que vocês, não é obrigatório, mas seria ideal, que vocês tivessem um espelho por perto na hora de fazer a aula, certo? E de preferência
que o computador, o notebook ou o celular de vocês esteja posicionado de lado ou na frente do espelho e que vocês possam ver o movimento sendo feito lá, no espelho, certo? Pronto. Sendo feito, visto lá. Porque aí vocês fazem a autocorreção. Nas aulas online, eu vou estar vendo vocês aqui, eu vou parar para ver, certo? Mas a gente não vê tudo porque eu não consigo tocar em vocês. Então, eu preciso que vocês criem a consciência corporal também de fazer a autocorreção com o espelho, com as coisas que eu vou falar com relação à postura e etc. Tá bom? Tem um bloquinho que eu não tenho aqui, tenho que comprar. Um bloquinho de yoga, que é aqueles bloquinhos que auxiliam alongamento e etc. Ele também pode ser importante para a gente conseguir alinhar, alongar nosso calcanhar, certo? Porque a dança exige muito que a gente faça movimentos agachados. E aí, quem tem problema de calcanhar encurtado, como a professora, esse alongamentozinho de calcanhar vai auxiliar a que vocês consigam fazer o movimento melhor, sem sentir dor no joelho. Indicações, contraindicações, quem pode fazer, quem não pode fazer. Todo mundo pode fazer o Oritaiti, ela é uma dança que respeita o limite do seu corpo. Então, vocês vão chegar para mim e falar, Ana, eu tenho um problema no joelho, eu não consigo agachar muito. Vocês podem fazer, ok, o Oritaiti um pouquinho mais em cima. Em cima que eu digo aqui, certo? Mas se vocês não têm esse problema nem nada, então vocês vão agachar um pouquinho mais, porque senão alongar o calcanhar. Ok? Pronto. Ana tem um problema na coluna. O que que eu faço? Aí, gente, vai ter que começar a fazer um fortalecimentozinho, procurar um fisioterapeuta, ver se você pode ser liberada para poder fazer esses movimentos, né? E eu aconselho muito agachamento, gente. Agachamento todos, não todo dia, mas 3 vezes na semana, porque a gente vai precisar. A dança fortalece muito as nossas coxas, né, as nossas perninhas, mas além disso, a gente vai precisar, sim, ter um preparo físico para isso. Eu vou tentar preparar vocês junto comigo? Vou, mas talvez algumas pessoas precisem de um reforço a mais, tá? Eu tive alunas aqui que começaram tranquilamente no iniciante, mas quando chegaram no intermediário já sentiram que precisaram de uma academia. Eu sei que nem todo mundo gosta, mas às vezes a gente precisa, porque a gente que trabalha muito com dança, a maioria não, 50% das pessoas que vêm fazer aula comigo já são professores, então a gente precisa preparar o corpo para aguentar o baque das nossas aulas, né? Não só na dança do ventre, quanto outras modalidades que são ensinadas aí pela gente. Tá bom? Sem mais delongas, certo? Vamos começar a fazer algumas coisinhas. Vou mostrar para vocês como seria a questão do alongamento, do aquecimento, para que vocês possam se preparar durante o semestre, tá? Então, ó, nossas aulas vão acontecer aqui nessa sala. Eu vou geralmente colocar o notebook um pouquinho mais para trás. Ainda estamos em arrumação da sala, tá? Então, depois ela vai ficar ainda melhorzinha para nós. Eu vou ficar de frente para vocês, certo? Mas quando precisar fazer algum movimento, eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto. Que aí vocês conseguem me ver de frente e um pouquinho de ladinho. E aí a gente vai virando. Eu vou estar sempre virando para que vocês possam ver os movimentos. Outra coisa, sempre vou abaixar e levantar a câmera para que vocês possam ver os meus pés. E peço para ver os pés de vocês também, para que a gente possa fazer sempre correções, tá? Então, tentem se posicionar no ângulo que vocês consigam aparecer inteira na tela, tá bom? Pronto. Vamos para a parte de alongamento, aquecimento e etc. Todas as poses que eu fizer, vocês vão segurar durante 8 tempos. Seria contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente começa. Vamos levantar, né? Podem levantar. Eu vou fazer tudo sem música hoje, para que vocês possam ficar me escutando, tá? Mas depois a gente vai fazendo com música. Ó, então eu vou afastar minhas pernas e vou começar a fazer uma concentração para começar minha aula, tá?
Então, eu vou respirar 3 vezes, puxando o ar bem forte pelo nariz e soltando pela boca. Solta. Solta. Inspira. Solta. Ok. Eu vou fazer um agachamento, levando os meus pés para fora. Agachamento estilo sumô. E eu vou tentar deixar o máximo embaixo, em 90 graus os joelhos, certo? Então, a gente vai manter aqui. Cuidado para não encaixar o quadril, para não forçar para frente. Deixa sempre o quadril ó, lá no espelho, empinadinho atrás, tá? E aqui a gente vai dar uma esticadinha aqui na nossa coluna, sempre contando 8 tempos, e aí põe 8 tempos para um lado e depois 8 tempos para o outro. Vamos fazer junto comigo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alonga o meu lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Subiu. Já sentiu que a coxa queimou, né? É por aí, viu? Vira os pezinhos para frente, certo? Inspira mais uma vez. E na hora de descer, ó, vou mostrar lá no espelho para vocês. Eu vou projetar o meu bumbum para trás, deixando a perna retinha e a coluna reta até ir lá para baixo. Ana, não encosto no chão. Não tem problema. Coloca as mãozinhas na perna e relaxa a cabeça. Conta 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Após contar os 8 tempos, vou explicar 2 maneiras de fazer o próximo alongamento. Tá? Para quem não pode descer muito, vocês vão fazer isso aqui, ó. Levar as 2 mãos na perna direita, certo? E depois para a perna esquerda, com o joelho esticado, nada de dobrando o joelho. Para quem pode fazer mais embaixo, a gente já vai começando a preparar um pouquinho mais o alongamento. Desce, mantém a perna esticada, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lá com a mãozinha toca no pé e abaixa o tronco, ó, para abrir mesmo, rasgar esses músculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Troquei o lado como se fosse uma aranha. E mais uma vez, conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha a mãozinha lá no pé. Abaixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voltei ao centro e subo o quadril primeiro. Desenrolo, subindo a cabeça por último. Que nem um caracol. Ok? Pronto. Fechou. Gira os ombros para trás. 1, 2, 3, 4. Nessa girada para trás, os ombros, a gente vai fazer as escápulas encostarem lá uma na outra, ó. Bem forte. Certo? Contando até 8. 5, 6, 7, 8. Gira o tornozelo também, porque a gente usa muito os pés no chão, então vamos trabalhar juntas. 1, 2, 3, 4 para fora. 1, 2, 3, 4 para dentro. 1, 2, 3, 4 para fora. 1, 2, 3, 4 para dentro. Joelhinho, somente a parte de baixo do pé que vai mexer, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Pronto. Já estamos um pouquinho mais preparadas ali para começar a fazer aquecimentos e etc. Acreditem, isso aqui é para preparar o corpo para o baque que vai vir, tá? Mas o corpo acostuma, não se preocupem com isso não. Ó, a gente vai precisar fazer aquele alongamento assim de calcanhar
que eu falei, certo? Como eu não tô com o meu com o bloquinho aqui, eu vou tentar fazer na parede. Então, eu vou, ó, apoiar o pezinho lá na parede e depois inclinar o meu tronco para frente, alongando o calcanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sem dobrar o joelho, tá? E aí eu vou botar o outro e mais 8 tempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Mobilidades para a gente fazer com o quadril, para facilitar a soltura do nosso quadrilzinho, certo? E também para que os joelhinhos não reclamem. Vamos lá. Aí tem um colchonetezinho ou almofada, que vocês não precisam fazer hoje, mas eu só vou mostrar, tá? Para quem tiver com a almofada aí, pode pegar. Vou colocar aqui, ó. Apoio os joelhinhos no chão, em cima da almofada, tá? Trago a perna na frente em 90 graus, vou fazer assim de lado. Em 90 graus, com o calcanhar no chão, sem tirar o calcanhar, eu vou lá na frente e volto. E conto 8 vezes. 2. Agora é para ir forçar mesmo, ó. 3, força um pouquinho, tá? E volto. 4, calcanhar no chão, sem tirar. 5, 6, 7, 8. E aí, eu, óbvio, vou fazer pro outro lado também, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tem uma outra mobilidade que nem sempre eu vou passar na aula, mas vocês podem fazer antes ou depois, certo? Da aula, que é colocar os pezinhos aqui na frente e descer os joelhos para os lados, tentando manter o tronco aqui de frente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Pronto. E aí, dessa forma, a gente vai estar ali protegendo as nossas articulações para dançar Oritaiti e para dançar outras danças também, tá? É importante a gente cuidar do nosso material de trabalho, do nosso corpo, tá? E do material dos nossos hobbies, que eu sei que a gente também dança por hobby, tá? Então, ok. Feito isso, tem as questões de aquecimentos e tarará do nosso quadril. Deixa eu ver agora. Ai, estamos de boa. Vamos lá. Então, aquecimentozinhos, sempre a gente vai ter que fazer agachamento, gente. Não tem pra onde, porque a gente precisa fortalecer as perninhas para poder cuidar da nossa dança. Eu sei que vocês devem estar se perguntando, meu Deus, eu paguei por uma aula de dança, eu tô tendo uma aula de fitness aqui. Mas é sério, eu preciso passar isso para vocês, porque é muito fácil a gente se empolgar com a dança e poder se lesionar. Eu me lesionei em 2019 treinando para competir no mercado peça, no solo livre. E eu desisti do solo livre para poder competir com um grupo das minhas alunas, né? E eu me lesionei porque eu treinava muito, muito, muito e deixava essas coisinhas de lado. Essas preparações, essas coisas e tal. Então, eu já tive alunas também que eu vi que criou uma lesão e tal. Então, eu preciso realmente cuidar de vocês, cuidar de mim também. Vamos pro agachamento. No agachamento, antes eu fazia ele simplesão aqui, ó. Bonitinho. Só que aí eu fiz um workshop com a Alessi, de lá do México, maravilhosa também. E aí ela bota a mão lá no chão, que faz com que a gente consiga ter uma mobilidade melhor. Então eu vou trazer esse agachamento para vocês. A gente agacha e toca a mãozinha lá no chão. Vai tentando, Ana, não consigo, só vou até aqui. Tudo bem, vai fazendo até aqui. Vai tentando tocar lá na canela, certo? E depois você vai tentando descer um pouquinho mais no calcanhar até chegar no chão. A gente vai fazer isso 2 vezes de 8 tempos, certo? Então é uma vez para cada. Ou a contagem para as duas mãos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iu!
8. Aê! Pronto. Já preparou as pernas, certo? E as panturrilhas também, porque a gente vai precisar usar, né? Então, ó, sobe e troca rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamo pronta. Beleza? Ok. Vamos passar. Já fiz o aquecimento com vocês, não vou nem passar ele com música. Deixa pra gente passar amanhã, né? Com música. Vamos fazer algumas coisinhas aqui de postura e quadril, que é bem importante. Vou passar as questões do quadril, tá? É muito importante que a gente trabalhe o quadrilzinho livre. O que é isso? Nem lá empinadão demais, nem com ele encaixado modelo balé, tá? A gente encaixa o modelo balé, o quadril fica presinho. No Oritaite a gente precisa estar com ele solto. Livre, leve e solto, tá? Na hora de fazer encaixe e desencaixe do quadril, a gente vai precisar pensar na linhazinha do umbigo. Primeiro que, para fazer o encaixe, eu vou precisar afastar minhas pernas, dobrar um pouquinho o joelho, puxar o quadril, ó, para frente da linha do peito, tá vendo? Se, ai, Ana, eu tenho um peito mais cheinho que o seu, que eu não tenho quase nada, tá? Não tem problema, você pode trazer um pouquinho mais, só, tipo, sem precisar passar do peito. Traz a pelvis para frente e puxa o umbigo para dentro. Ele vai formar essa linha, tá? Ó, tcharam, certo? Como eu sei que vocês não estão fazendo direito? Querer colocar a pelvis para frente e não puxar o umbigo. Ó, barriga vai retinha. Quando a gente puxa, a gente faz a linha. Deixa eu ver. Todo mundo fazendo a linha aí rapidinho? Isso. Aham. Isso aí. Muito bem. E aí, ó, na hora do desencaixe, a gente vai pensar nesse quadril indo para trás e nesse umbigo, ó, fazendo essa curva até levantar lá atrás. Imaginem que vai sair uma linha aqui atrás também, tá? E pronto, vamos pensar no cóccix, no ossinho lá do quadril. A gente vai tentar, ó, mirar ele para cima, tá? Não é só levar o quadril para trás, é mirar o cóccix para cima. É um exagero mesmo. Vai lá, tenta fazer. Atrás, isso, jogando bem o bumbum. Muito bem. Pronto. Na dança, é um pêndulo que a gente vai fazer com esse encaixe e desencaixe, ó. Passei aqui, dobrei as pernas e, ó, encaixe, desencaixe. Um pêndulo. Encaixe, desencaixe. Encaixe, desencaixe. Encaixe, desencaixe. Encaixe, desencaixe. Ok? Pronto. E nas laterais, a gente também vai pensar tipo um pêndulo, tá? Com o nosso quadril. Aqui, ó, dobrei o joelho. E aí eu vou fazer a projeção do quadril passar da linha do ombro. Deixa eu marcar aqui para vocês. Ó, abaixou, linha do ombro, quadril. Passando da linha do ombro sempre. Ó, o outro lado. Certo? Então, ele não é um movimento que fica aqui, ó. Ele é um movimento que precisa fazer o pêndulo expandir. E os joelhos flexionados vão nos dar essa permissão de fazer o quadrilzinho ir mais longe. Ana, seu quadril tá bem mais solto que o meu. Vou chegar lá? Vai, tá? É só a gente praticar a soltura de quadril aí que a gente vai fazer. Inclusive, dá tempo da gente fazer hoje esses movimentinhos de soltura de quadril, tá? E tá lá no Instagram também. Nem eu não posto tudo, não, né? Porque, por favor. Mas tem algumas coisinhas ali interessantes que a gente pode estar sempre treinando. Então, a gente vai fazer essa soltura de quadril agora, tá? Pra gente já entender como é ali um pouquinho da nossa dança. E aí, vocês vão me prometer que essa soltura de quadril vai ser praticada por vocês na medida do que vocês querem soltar o quadril. Tipo, Ana, eu quero soltar o quadril daqui a 2 meses. Então, você vai ter que fazer todo dia, 2 vezes no dia.
Ah, eu quero soltar o quadril daqui pro final do semestre, então tá tudo certo. Pode fazer aqui durante as aulas comigo, certo? Aí eu quero soltar o quadril para dançar em novembro, outubro, novembro. Então vamos começar a trabalhar um pouquinho mais, fazer ali umas 3 vezes na semana. Quanto mais a gente pratica, mais rápido vai soltar. Ana, soltei o quadril, ele vai ficar solto para sempre? Infelizmente não. Meu quadril já tá travado, porque eu passei um mês ali sem dar aula para vocês aqui online, tá? Infelizmente não. Nosso quadril ele trava e aí a gente vai ter que ficar fazendo para ele estar sempre destravando, tá bom? Então parou de praticar, travou de novo. Voltou a praticar, ele começa a ficar soltinho. Vamos lá? Eu vou soltar a música e a gente vai fazer esses dois movimentos, que é lateral em pêndulo, encaixe e desencaixe em pêndulo também, e um círculo bem grande, utilizando tudo isso que a gente viu. O quadril passando do ombro, certo? Fazendo o cóccix atrás subir e o umbigo na frente para dentro, tá bom? Vai ter que usar os 4 pontinhos ali. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar o áudio com vocês para que fique mais fácil. Deixa eu pegar a música. Ai, que susto. Uma caixinha que deu um tum, um chiado. Bora? Hanamawi, o Taijirahi, o Taijinui, Taijie, Taijie, Diba Yuri Raue, Eppen Wahan, Bora lá. Eppen Wahan, Hanamawi, o Taijirahi, o Taijinui, Taijie, Taijie, Diba Yuri Raue, Eppen Wahan, Hanamawi, o Taijirahi, o Taijinui, Taijie, Taijie, Diba Yuri Raue. Dinana tenatura aue teue Tia ne taiti vahi ne taiti are are ae Dinana tenatura aue teue Tia ne taiti vahi ne taiti are are ae Tama te varu ahue te parapue Tama te varu Natura aue teue Tia ne taiti vahi ne taiti are are ae Tenanga te natura aue teue Tia ne taiti vahi ne taiti are are ae Tama te varu ahue te parapue Tama te varu te parapue Take
Ok, e aí, galera? Só nesses aquecimentozinhos aí, nessa soltura de quadril, vocês podem ligar o microfone e falar pra mim o que é que vocês já sentiram por aí. Já pegou, já. Tô transpirando. Sim. Mas alguém quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo bem? Pronto, muito bem. Bom, realmente vocês sentiram que a dança pega, né? Ela dá uma pegadazinha ali, mas a gente vai acostumando. É uma dança de bastante resistência, mas vocês vão adquirindo essa resistência aqui comigo, certo? E se precisar de um reforcinho a mais, já falei pra vocês, né? Fisioterapia, pilates, academia, coisas que vocês podem estar fazendo ali para poder dar um pouquinho mais de força para vocês continuarem na dança. E vinda longa a vocês que estão chegando agora pro Itaiti. Vera já tá aqui mais tempo comigo, a Márcia tá do metade no primeiro semestre, né? E para Luciana, Luana e outras meninas também que vão assistir a aula gravada. Muito obrigada pela confiança no meu trabalho e bem-vindas. A gente, quando fala no Réu Tahiti, a gente fala Maeva. Manava e Maeva. Manava e Maeva. Que é bem-vindas, tá? Tem lá na descrição do grupo algumas palavrinhas aí que a gente usa bastante no Oritaiti e eu vou falando sempre aqui para vocês para que vocês possam aprender, tá bom? Então, gente, assim a gente finaliza a nossa primeira. Embolei. A nossa primeira aula. E aguardo vocês ou as outras alunas que vão fazer a aula da noite e as próximas aulas da semana. Ah, eu esqueci de falar para vocês como vocês. Eu falei para vocês como vocês podem acessar a aula e marcar presença? Não, não foi? Esqueci. Vou falar, meninas. Agora com o aplicativo do aluno, vocês podem chegar lá na sua aula, 5 dias de antecedência da aula, vocês podem marcar a presença. Tipo, Ana, eu vou fazer essa aula. E aí, com isso, vocês podem trocar o horário de vocês. Tipo, hoje eu não vou poder fazer pela turma da manhã, quero fazer a aula da noite. Vocês conseguem marcar lá. Marcando desse jeito, eu mando o link para vocês e aí tá tudo certo, tá? Vocês conseguem fazer essa marcação de presença até o final do semestre. Ou, se vocês quiserem fazer o horário fixo, vocês falam para mim, Ana, eu vou ficar só nesse horário fixo mesmo que algum dia eu tenha que perder essa aula, tudo bem. E aí você vai estar sempre recebendo essa aula ali no dia e no horário, tá? As aulas também são gravadas, nem sempre eu vou gravar a aula da manhã e nem sempre eu vou gravar a aula da noite, mas eu consigo gravar alguma delas e aí eu envio para todo mundo que tá ativo no mês essa aula gravada para que vocês possam praticar de novo ou é, recuperar se vocês perderam a aula. Pode falar, Vera. No caso de não poder participar da aula, igual você falou agora da aula gravada, mas ela não repõe falta. Eu assisto, como que eu vou comprovar, né? Eu Tá. sempre assisto, porque eu tenho esse problema com o horário, né? Por causa do tratamento, e aí eu sempre assisto, mas aí não há um cômputo de presença, né? Na matrícula de vocês, eu coloquei lá a possibilidade no aplicativo de remarcar a aula, certo? Que vocês tenham perdido. Então, por exemplo, se na próxima semana vocês têm certeza que vão perder a aula tanto da manhã quanto da noite, vocês poderiam praticar 2 vezes hoje, no caso, né? De manhã e à noite. Vocês podem fazer essa reposição de aula, tá? O nome do aplicativo é Next Fit, mas tem um link dele lá no grupo e eu vou mandar de novo para vocês, tá? Tem lá, vocês conseguem acessar pelo CPF de vocês que vocês me mandaram para cadastro. Na hora que eles perguntam com quem você quer treinar hoje, vocês digitam Ana Kadoshi, tá? Ou então Danka Ana Kadoshi, que aí vocês vão ver lá o meu sistema e aí vai ter as aulas, os pacotes, vocês podem acompanhar a mensalidade de vocês por lá, certo? Ai, que fofinho. E aí vocês podem acompanhar a mensalidade de vocês, podem mandar mensagem também, mas eu tô sempre pelo WhatsApp, gente. Eu sou uma pessoa super acessível, super humana. Eu gosto muito desse contato com vocês. Não gosto dessa coisa muito robotizada. Tem um aplicativo porque facilita muito a vida de todo mundo, né? Principalmente a minha. Mas eu gosto dessa coisa do contato aqui, ó, mandar áudio, vamos lá, vamos se falar, eu tô sempre por aqui, tá bom?
certo? Então tá. Beijo, meninas. Maurururoa, que é muito obrigada, e Nanã, que é tchau para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.